Caros alunos e alunas, vamos para o slide de número 26, tratando agora do tema relacionado ao concurso de crimes. Vamos ao slide. Concurso de crimes. Concurso de crimes, quando há vários crimes possíveis diante de um mesmo fato. Você tem um único fato, o mesmo contexto de fato, e você pode apurar que dali existiram vários crimes. Não confundir com o concurso de normas, que nós já vimos em aulas anteriores, quando há várias normas aparentemente a serem aplicadas diante do mesmo fato, que se resolvem, por aqueles princípios, princípio da conjunção, da subsidiariedade, da especialidade, da alternatividade. Então, esses daí, o concurso de normas já é diferente. Então, você tem um único fato, e aí você vai aplicar, para não haver o bis em idem, uma única norma, resolvido pelo concurso de normas. Concurso de penas. Quando há várias penas a serem aplicadas diante de um mesmo fato. E aí, em decorrência, cada pena, havendo concurso, vai se fazer a soma, através do sistema da exasperação ou do cúmulo material, que nós vamos ver na presente aula. Concurso de pessoas também não se confunde. Quando há mais de uma pessoa na feitura de uma infração penal. Aula passada, nós vimos duas ou mais pessoas com relevância na conduta, almejando uma finalidade de um crime. Então, todas as pessoas, de acordo com a teoria monista, vão responder pelo mesmo crime. O concurso de crimes está estabelecido a partir do artigo 69, que tem o concurso material, o concurso formal do artigo 70 e o crime continuado do artigo 71. Por que que o legislador trouxe essas formas de classificação em relação a concurso de crimes? Por uma questão de política criminal. O legislador entendeu que, em determinadas situações, as penas aplicadas eram draconianas, eram muito elevadas. Em um dado momento, o sujeito praticou uma conduta em um único contexto, e em um único contexto, essa ação demonstrou uma pluralidade de crimes, vários crimes. E aí a pena foi draconiana. Às vezes a pessoa bem jovem, tendo uma pena elevadíssima para cumprir durante sua vida. Então vamos entender como se classificam, como se caracterizam os requisitos de cada um dos concursos de crime apresentados pelo legislador. O primeiro é o concurso material ou real, do artigo 69. Vamos entender aqui, e para ter a noção em relação ao concurso de crimes, como se estabelece o concurso de crimes através desse exemplo, da menina Eloá. O Lindenberg Alves não aceitou o fim de um relacionamento. A Eloá terminou, ele não se conformou e foi até a residência dela, onde ela estava no momento com um grupo de alunos do colégio, fazendo um trabalho escolar, e ele manteve em cárcere tanto a Eloá quanto os outros. Em determinados momentos, ele ia até a janela e efetuava disparos de arma de fogo. Ele fez isso 4 vezes. Para cada disparo de arma de fogo, é um crime. Crime de disparo de arma de fogo. Ele tinha consciência, autonomia em relação a cada um dos disparos e efetivou em diversos momentos. Então, para cada disparo, um crime. Para cada pessoa que estava em cárcere privado, um crime. 5 pessoas lá dentro, 5 crimes. Cada pessoa é um bem jurídico tutelado pelo Estado. A sua liberdade é tutelada. Se você está mantido em cárcere, é um crime. Se tem mais de uma pessoa mantida em cárcere junto com você, para cada pessoa, mais um crime. Ele foi condenado por 5 crimes de cárcere privado.
além do homicídio, a LOA, e mais 2 tentativas de homicídio a colegas da LOA, a pessoa de Nayara e o Antônio. O total de condenação, 98 anos e 10 meses. 98 anos e 10 meses de pena de reclusão. Quanto ele tem que cumprir? 30 anos. O máximo de cumprimento da pena até dezembro de 2019 era de 30 anos. Então, como a lei anterior, a lei que modificou e aumentou agora para 40 anos, houve uma modificação no artigo 75, que nós vamos ver no final dos slides, ele terá que cumprir pelo menos 30 anos. A lei é anterior ao fato, então ele terá que cumprir os 30 anos e não 40 anos, como os que agora cometerem crimes, tiverem penas elevadas, terão que cumprir no máximo 40 anos. Mas nós vamos ver no artigo 75. É importante haver esse quantitativo de penas, que as penas sejam somadas, porque os benefícios legais que a lei possa prever, eles se dão ao número total, aos 98 anos e 10 meses, e não sob 30 anos, que ele terá que cumprir. O concurso material ou real está estabelecido no artigo 69 do Código Penal. Como se caracteriza? O que é que diz o legislador? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, então ele tem mais de uma conduta, mais de uma ação ou omissão, mesmo que seja em um mesmo contexto fático, mas ele tem diversas ações ou omissões em relação à sua prática, à sua conduta. E aí, para cada ação que ele tiver, ele pratica crime. Cada ação, um crime. Então, ele pratica 2 ou mais crimes. Idênticos ou não. Idênticos ou não o quê? Podem ser homicídios, pode ser um homicídio e um estupro, um furto e um roubo, uma extorsão e outro crime de caça. Pode ser vários crimes. Cada ação, um crime. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade. Cúmulo material. Cada pena terá que ser somada. As penas são aplicadas cumulativamente, em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executas primeiro aquela. Qual aquela? De reclusão. Reclusão está para os crimes mais graves, que o legislador interpôs. Então, os crimes mais graves, como roubo, estupro, homicídio, extorsão, latrocínio, todos esses são punidos com reclusão. Os crimes menos graves são punidos com detenção. Violação de domicílio, calúnia, injúria, embriaguez, esses são punidos com detenção. Vai influir o quê? No cumprimento de regime. Os crimes punidos com reclusão, eles se iniciam em regime fechado. O juiz, ao interpor a pena, a condenação, poderá vir a determinar o início do cumprimento da pena em regime fechado. Detenção, não. Ele inicia em regime semiaberto e aí pula. Depois de cumprir um certo tempo da pena, para o regime aberto. O caso da Susana von Richthofen. Essa moça, ela acabou sendo acusada de matar, de ter planejado, ter arquitetado a morte dos próprios pais. Então, a Suzane, juntamente com os irmãos Cravinhos, ela namorava um deles, o Daniel Cravinhos, e ela colocou na cabeça dele que era importante exterminar, matar os pais. Supostamente porque os pais, eles não queriam aquele relacionamento. Há uma tese de que era uma questão de preconceito em relação aos níveis sociais que eles tinham. O Daniel, ele era aeromodelista, ensinava o filho mais novo do casal, do Manfred e da Marisa, o aeromodelismo. E, portanto, ele conheceu
a Suzane, e aí ela incutiu isso na cabeça dele. Quando eles foram lá na residência do casal Manfred, Marisa, o Daniel ficou aposto para executar o Manfred e o Christian a outra vítima, a Marisa. E aí eles executaram. Foram autores do crime. A Suzane teve essa participação, uma participação que demonstrou uma culpabilidade altíssima. Depois, eles simularam, que é outro crime, para iludir a justiça. Houve toda uma simulação lá na casa. Acabaram tirando joias. E o Christian ainda subtraiu, sem o conhecimento da Suzane, dinheiro, dólares. E aí, 10 horas depois, já tinha comprado uma moto de luxo. Por todas essas condutas, todas essas ações, eles incorreram em vários crimes. 2 homicídios, da Marisa e do Manfred, fraude processual e o Christian, furto. A Suzane não ia incorrer em furto porque tudo que estava lá dentro é herança, é dela, supostamente. Até então era dela. Então ela não iria praticar o crime de furto, porque os bens que estavam dentro da casa, teoricamente, a pertenciam. Do total, o Christian, ele pegou uma pena de 38 anos e 6 meses. Tem que cumprir primeiro pena de reclusão para depois cumprir a detenção, porque nem todos os crimes aí são punidos com reclusão. Como a lei de dezembro de 2019 foi modificada, agora são 40 anos, o máximo de cumprimento da pena. Até então, como o crime ocorreu antes da lei, ele tem que cumprir os 30 anos de reclusão, podendo que regime fechado, ao qual ele iniciou a pena, depois regime semiaberto e até chegar no regime aberto. Todos esses crimes foram homicídios qualificados e por eles responderam. Então, concurso material ou real de crimes, penas são somadas no cúmulo material. Concurso material ou real, outro exemplo, o caso do Carandiru. 2 ou mais condutas produz 2 ou mais resultados, quer ser idênticos ou não, a pessoa pode ter restado lesionada, uma tentativa de homicídio, ou o próprio homicídio, então os crimes podem ter resultados idênticos ou não. Pluralidade de condutas, várias ações, pluralidade de crimes, vários crimes. Para cada pessoa que morreu, que foi vítima de homicídio, um crime. Coronel Biratã Guimarães foi deputado estadual por São Paulo, já é falecido, foi assassinado por uma namorada dele. Foi condenado em julho de 2001 a uma pena de 102 homicídios e por 5 tentativas de homicídios. Uma pena total que chegou a 632 anos de reclusão. Ele não cumpriu nenhum dia de prisão em detrimento desses crimes. Ficou absolutamente impune. Concurso material homogêneo, quando os crimes praticados forem idênticos, 2 homicídios, por exemplo, 2 furtos, 2 latrocínios. Concurso material heterogêneo, quando os crimes praticados forem diferentes. Eles chegam numa residência, praticam um estupro, praticam um homicídio, praticam um furto para cada crime. Bens juridicamente tutelados diversos, para cada crime há uma condenação, as penas são cumuladas, são somadas. Concurso material ou real, ainda falando sobre concurso material, mais um exemplo, aplicação das penas. Aplica-se o sistema do cúmulo material, somam-se as penas culminadas de cada um dos crimes, penas aplicadas individualmente. Cada crime que foi praticado, cada homicídio, o juiz vai e estabelece um quantitativo da pena em concreto. Se você tem uma pena mínima que varia entre 12 a 30 anos, o juiz estabelece a pena em concreto.
estabeleceu lá 25 anos e 10 meses. Mas para cada crime, a pena é estabelecida em concreto. E aí, cada crime, o juiz vai, sentencia e estabelece um quantitativo de crime. Se o sujeito praticou um crime em Minas Gerais, no Ceará, outro em Pernambuco, outro no Rio Grande do Sul, cada juiz vai determinar o quantitativo da pena em concreto. E aí, onde o sujeito já estiver cumprindo pena, o juiz do estado vai encaminhar informando que há aquela condenação a ser cumprida, e aí, quando ele terminar efetivamente de cumprir a pena, ele poderá vir a ser transferido para cumprir aquela pena que está determinada em outro estado. Há também a possibilidade de um ajuste entre as comarcas do indivíduo continuar cumprindo a pena naquele estado em detrimento de questões familiares. Mas isso daí é operacionalizado, isso daí é alvo de acordo. Mas, em regra, ele termina de cumprir a pena em um estado e vai cumprir o restante da pena em outro estado, mas todas essas penas em diversas comarcas, ou mesmo em uma comarca, mas ele está lá cumprindo pena por tráfico de drogas, por homicídio, por estupro, em várias criminais diversas, essas penas, ao final, elas vão para o juiz das execuções penais, que faz essa compilação, esse somatório, para que haja o cumprimento da pena no presídio. Somam-se as penas combinadas a cada um dos crimes. As penas são aplicadas individualmente, seguida, somadas, como foi o caso aí do Francisco de Assis Pereira, que era o maníaco do parque. Foi condenado a 279 anos e 2 meses de reclusão. Homicídios qualificados de 5 mulheres. Não que ele tivesse matado só as 5 mulheres, mas foram as que foi possível identificar lá no parque. Crimes de estupro e também de ocultação de cadáver. Pena elevadíssima, certamente ele vai ter que cumprir aí pelo menos os 30 anos de reclusão. Maníaco do parque, que foi célebre em receber cartas de mulheres no presídio. Era o detento no Brasil que mais recebia cartas amorosas dentro da unidade prisional. Algumas mulheres achavam que ele era solitário, portanto, enviaram cartas a ele. Cada crime, cúmulo material, soma das penas. Outro caso que é o concurso material, uma só ação, mas a vontade de cometer vários crimes. Uma ação, um tiro, outro tiro, outro tiro, outro tiro, outro tiro, que foi o crime que aconteceu lá em Las Vegas. Tiros partiram da janela do 32º andar do hotel Mandalay Bay, a cerca de 450 metros do local onde estava havendo um show country. Stephen Paddock, 64 anos, contador aposentado. Número de 59 mortes e 527 feridos. Concurso material, as penas por cada um dos crimes que ele praticou, por todas as ações provocadas, são somadas. Concurso material, outro exemplo, o Colégio Goianese, lá em Goiânia, um aluno sofria bullying, os outros ficavam tirando brincadeiras com ele por conta de dizer que ele não cheirava bem, e aí um dia ele se armou e quando outro colega pegou um spray de desodorante para mostrar para ele e xiringou lá próximo a ele, ele efetivou diversos disparos contra aqueles que praticavam bullying contra ele. Foi em 2017, morreram João Vitor Gomes e João Pedro Calembo, ambos de 13 anos. Outros 4 alunos da mesma escola também chegaram a ser baleados. Vamos aí para o concurso formal ou ideal, uma idealização, uma invenção do legislador para diminuir a pena. Como é que isso acontece? Vamos ao artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. Vamos parar por aí. Vamos ver o concurso formal próprio, que é essa parte que está aí em preto. Imagine que esse indivíduo do carro que está atropelando todas essas pessoas, ele não teve a intenção dessa prática. Ele simplesmente praticou o crime de forma culposa. Ele não fez a checagem, a manutenção adequada do seu veículo e na hora que foi frenar, apertar o freio, não conseguiu e atropelou todas essas pessoas, vindo a causar homicídios e lesões. Lesionou 5 pessoas e matou outras 5. Se não houvesse o concurso formal, se não houvesse o artigo 70 do Código Penal, nós estaríamos falando em 5 homicídios e 5 lesões corporais de forma somada. Iriam se somar cada um desses crimes, através do cúmulo material, todas as penas somadas. Mas como existe o artigo 70, você tem que dar ênfase a ele, fazer com que ele tenha significado, e o significado é para ações como essa, para que pessoas não tenham penas tão draconianas, tão elevadas, quando praticam uma única ação, em um momento apenas. Então, quando o agente, artigo 70, quando o agente, mediante uma só ação, qual é a ação? Ação de dirigir, ação de acelerar o carro. E ele pratica 2 ou mais crimes. Praticou quantos? 10 crimes. 10 homicídios e 10 lesões. De forma dolosa? Não, de forma culposa. Crimes idênticos ou não, homicídio e lesão. Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. Qual é a mais grave? De homicídio, não de lesão. Pena mais grave é a do homicídio. Ou, se iguais, somente uma delas. São diferentes. Homicídios e lesões. Homicídio, pena mais grave. Mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, entre 1/6 e a metade, você vai verificar a quantidade de crimes. O juiz vai ter que se ater, quando for fazer essa dosagem entre 1/6 até a metade, quantos crimes ele praticou, para fazer a pena do crime mais grave, mais aumentada entre 1/6 até metade. O juiz, quando ele condena, quando ele faz essa dosimetria, ele faz na pena em concreto. A pena do crime mais grave é em concreto. Ele vai estabelecer a pena, né, entre a pena de 2 a 8 anos. Não. Ele faz a pena que foi estabelecida em concreto. Foi condenado a 3 anos e 6 meses. Então, é dessa pena em concreto, pena do crime mais grave, somada, aumentada entre 1/6 até metade. E aí ele faz a quantidade de crimes que foram estabelecidos, que foram praticados, para fazer essa soma. Esse é a primeira parte do concurso formal próprio. A segunda parte, que está aí em roxo, diz o seguinte: as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. O que quer dizer isso? É que se o sujeito, mesmo com a ação, ele queria todos os resultados, que ele tinha desígnio autônomo, que ele queria, tinha autonomia de vontade, queria cada um dos crimes, nem que seja na forma de dolo eventual, mas ele quis os crimes. Eu estou no carro, eu odeio ciclista, pego o carro e atropelo todo mundo. Pratiquei quantas ações? Uma só. Mas dessa ação eu pratiquei vários crimes. E eu quis cada um dos crimes. Portanto, não mereço nenhum benefício da lei. Essas minhas penas devem ser cumuladas. Eu vou responder pelos 5 homicídios e 5 lesões corporais dolosas de forma somada. Soma cada uma das vítimas do crime que eu pratiquei. Cada pessoa que foi vítima, que morreu, é um crime de homicídio. Foram 5 homicídios? 5 homicídios dolosos. Cada pessoa que se lesionou é um crime. Crime de lesão corporal. Foram 5 lesões? Somam-se, na hora que o juiz der a pena, em concreto, de cada um dos crimes. 10 crimes, 5 homicídios e 5 lesões. Porque o sujeito não merece benefício, é o
chamado concurso formal impróprio. Essa segunda parte que está aí de roxo. Não poderá apenas exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69, que é o cúmulo material que nós vimos no slide passado. O concurso formal próprio ou perfeito, essa primeira parte que nós vimos aí, do artigo 70, quando a unidade de conduta produz múltiplos resultados, sem a intenção, implicando a aplicação da pena mais grave dentre as cabíveis, se distintas, ou somente uma delas, se iguais, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. Você provocou um incêndio em uma residência, matou pessoas que estavam lá dentro. Você quis? Não. Então, vai ter a regra do concurso formal, o próprio. Então, pega a pena do crime mais grave e vai somar entre 1/6 até metade. Entende-se que a pessoa não tinha intenção, não tinha desígnio autônomo de praticar cada um dos crimes. Eram crimes não queridos e não desejados, portanto, merece um benefício da lei, por uma política criminal para não ter uma pena tão draconiana, tão elevada. O concurso formal impróprio, aquela segunda parte do artigo 70, que estava lá em roxo, ou imperfeito, já é diferente. Quando a unidade de conduta produz múltiplos resultados com a intenção ou risco assumido, a técnica de exasperação da pena cede lugar ao critério da acumulação material em sede de concurso formal. Então, esse 1/6 à metade, quando faz esse acréscimo, é chamado de exasperação da pena. Vamos exasperar, vamos acrescentar. O cúmulo material é a soma perfeita. Pega a pena e soma, sem fazer qualquer aritmética. Apenas faz a adição das penas. Cúmulo material, diferente da exasperação no concurso formal ou próprio. Foi o caso aí do World Trade Center, das Torres Gêmeas, em que todas as pessoas que foram mortas são homicídios, as penas devem ser somadas. Uma pessoa aponta uma arma para uma outra e desfere 5 tiros. Não teremos 5 crimes, 5 condutas, mas somente uma dividida em vários atos. É um único contexto, é uma única contextualização. Então, é um único crime. Se o tiro acerta um terceiro, é plenamente possível a caracterização do concurso formal. Eu atirei em outra pessoa. Concurso formal. Uma única ação, um único contexto que produziu mais de um crime. Havia muita controvérsia em relação a roubos onde existia uma coletividade. O sujeito entrava em um ônibus e fazia o limpa. Cada pessoa ali, ele tirava pertences. Então, por uma política criminal, tentou-se fazer o concurso concurso próprio, onde havia a exasperação, pegava a pena do crime mais grave e somava. Não, mas isso acabou com o Supremo Tribunal Federal, que decidiu pelo concurso formal impróprio. Ou seja, esses indivíduos não merecem benefício nenhum. Eles têm desígnios autônomos por cada crime que cometeram. As penas devem ser somadas. Cada vítima que estava lá no ônibus, que teve seu pertence subtraído, é a vítima de um crime de roubo. Portanto, somam-se todos os crimes de roubo. Cada vítima um roubo. Então, vamos somar essas penas em concreto que o juiz estabelecer, e o juiz tem que estabelecer na sentença penal condenatória a pena de cada um dos crimes. Crime de quê? De roubo. Quantos? Cada uma das vítimas. Foram 53 vítimas. Então, pronto, 53 vítimas tiveram seus pertences roubados, então são 53 crimes de roubo que o sujeito vai ter que responder por eles, com essa pena bem elástica que deverá acontecer. Outro exemplo, uma pessoa que no interior de estádio de futebol xinga vários torcedores, vários crimes. O vizinho que subtrai a energia elétrica de seus confinantes. O Matheus da Costa Meira, esse estudante de medicina que nos deu ao longo do semestre vários exemplos, ele acabou sendo beneficiado pelo concurso formal. A primeira vez que ele foi condenado
pela morte de 3 pessoas e por ter lesionado por 5 tentativas de homicídio. 3 homicídios, 5 tentativas de homicídio. Em primeira instância, quando ele foi condenado pela primeira vez, lá por 1999, ele foi condenado pela regra do concurso material. Então, 5 tentativas de homicídio, mais 3 homicídios, cada crime houve uma pena em concreto e houve a pena desses 8 crimes. Por que aconteceu isso? Porque se entendeu que o acionamento da metralhadora não foi contínuo, foi pausado. As metralhadoras, elas têm um mecanismo de disparo que elas podem ser intermitentes ou pausados. É um tiro aqui, ó, pá, 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 ou então, ó, trrr. Isso quer dizer o quê? Que quando é pausado, é um tiro. Eu quero esse tiro. Eu quero cada uma dessas pessoas. Quando é intermitente, o sujeito e a defesa alegou que o Matheus da Costa Meire não tinha habilidade suficiente em relação àquela arma, que ele não tinha treinamento, que ele não sabia utilizar a arma, e essa tese de defesa foi sustentada em segunda instância e teve êxito. E aí o que aconteceu? A pena dele diminuiu de 110 anos de reclusão para 48 anos de reclusão. Só por conta dessa defesa argumentada a ele de que o tiro foi feito de forma intermitente. Ele não queria cada um dos crimes. Ele não queria as 5 mortes e as 3 tentativas de homicídio. Não. Foi um ato, uma única ação que resultou em vários crimes, onde ele não tinha a intenção de todos os crimes. Tinha a intenção de um e o restante foi o quê? Não querido e não desejado, em decorrência de não saber utilizar aquele armamento. Passou-se do concurso material para o concurso formal próprio, onde houve a exasperação da pena. A pena do crime mais grave, homicídio, somado entre 1/6 a metade dos crimes restantes. Sistema de exasperação da pena, o juiz aplica uma só pena, se idênticas ou a maior, quando não idênticas, aumentada de 1/6 até metade, como foi esse recurso aí do Matheus da Costa Meire. O aumento varia de acordo com o número de resultados. Então, o juiz vai ter que verificar, em cada caso concreto, quantos resultados foram efetivamente realizados com a conduta, com a ação do autor. Quanto maior o número de infrações, maior deve ser o aumento. Então, concurso formal, artigo 70, uma única ação, pluralidade de resultados. Próprio, a primeira parte do artigo 70, impróprio, a segunda parte do artigo 70. No próprio, 2 ou mais resultados idênticos ou não. No impróprio, 2 ou mais resultados idênticos ou não. Podem ser homogêneos ou heterogêneos. Homogêneos, crimes da mesma espécie. Qualquer uma das penas é aumentada entre 1/6 a metade. Heterogêneo, pena do crime mais grave aumentada de 1/6 até a metade. No impróprio, as penas são sempre somadas, independente de serem homogêneos ou heterogêneos. Porque no impróprio há desígnios autônomos, há vontade dirigida à produção de cada um dos resultados. O sujeito quer cada um dos crimes. E aí vamos para o último dispositivo em relação ao concurso de crimes, que é o artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Crime continuado. O que é o crime continuado? É uma ficção jurídica, é uma invenção do legislador. Para quê? Para dar benefício ao réu, ao condenado. Para que a pena não seja tão elevada, tão draconiana, para que ele não fique tanto tempo superlotando os presídios brasileiros. E aí o Estado, vai ter mais recursos, porque quanto menos gente dentro das prisões, mais recursos o Estado vai ter para investir em outras coisas. Então, o que se faz? Dá esse benefício legal quando se entender que o crime
é um filme. O sujeito está praticando várias condutas, várias ações, mas é uma única ação. Deve ser entendido como como um filme só, onde ele, pelos mecanismos que ele conseguiu, ele pratica várias condutas em decorrência da intenção de um único crime. E aí se chama de crime continuado. Vou exemplificar. Em Itaixinga, eu era delegado lá e investiguei uma senhora que ela era camareira de um hotel. Havia um hotel lá que abrigava bastantes estrangeiros, de uma ONG. E aí, o que é que ela fazia? Ela conseguiu a chave mestra e ela conseguia abrir todos os quartos. Ela tinha a confiança plena da direção do hotel e ela aproveitou para abrir um quarto, tirou dólares, depois foi em outro quarto, 2 semanas depois, subtraiu objetos. A direção do hotel, toda vez que os hóspedes iam até eles ressarciam o prejuízo aos hóspedes e ficaram investigando. Ela fez 5 furtos da mesma natureza, nos mesmos modos operandi, em relação ao hotel. Praticou 5 furtos em uma escala de tempo de 3 meses. 2 semanas, variou no máximo 3 semanas para ela praticar esses furtos. A juíza entendeu, ao final, quando foi condená-la, que ali se configurava como crime continuado. Porque, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, todos os crimes eram subsequentes, eram havidos como uma continuação do primeiro, como se ela tivesse feito tudo ao mesmo tempo. Mas por que ela fez isso? Porque queria dar um benefício a ela. Uma ficção para dar benefício, para que a aplicação da pena seguisse não o cúmulo material, mas a exasperação da pena. Então, deu a pena de um só dos crimes, furto qualificado, com a pena furto qualificado, que era o crime mais grave, mas aumentado entre 1/6 a 2/3. Então, a juíza teve que pegar a quantidade de crimes para fazer essa dosimetria entre 1/6 a 2/3. E assim estabeleceu crime continuado para ela. Isso é muito recorrente também em caixas de supermercados que subtraem valores, gerentes de banco que subtraem pequenas quantias de contas que não estão ali, que estão há muito tempo sem movimentação, o gerente vai, saca determinados valores pequenos para não demonstrar, para não ser visto. Açougue, quando modifica a balança de precisão, a balança adultera. Então, crime continuado. Cada pessoa que foi lá pesar uma carne foi enganado no crime de estelionato, a cada pessoa é um crime. Então, há o crime continuado se os atos subsequentes devem ser entendidos, havidos como continuação do primeiro, como se fosse uma mesma sequência de um fio, para dar benefício legal. Então, para a doutrina, crimes da mesma espécie prevalece na doutrina que são os previstos do mesmo tipo penal. Roubo qualificado, furto qualificado. Não importa se na forma simples, qualificada ou privilegiada. Condições semelhantes de tempo. A jurisprudência não fixa um tempo. Você vai encontrar a jurisprudência de 30 dias, mas eu já vi jurisprudência de até 6 meses entre a prática de um crime e outro. Lembre-se, o juiz tem que querer dar esse benefício legal e vai fazer com que hajam os requisitos legais. E aí, como não há uma fixação legal do quanto de tempo, o juiz pode dar seu próprio entendimento em relação a pontuar entre a data do último crime e o próximo crime um valor. Logicamente, não deve ser algo que foge ao bom senso. Condições semelhantes de lugar, quando os crimes tiverem sido praticados na mesma comarca ou em comarcas vizinhas. Se comarcas distantes, desaparece a continuidade delitiva, mas tenham cuidado que também, dependendo da localidade,
a região metropolitana, crimes praticados pela internet, diversos, com marcas completamente diferentes. Então, tem que dar também essa analisada, esse bom senso em relação a essa interpretação do lugar. Modo de execução semelhante quando os crimes tiverem sido praticados por meio do mesmo modus operandi, como foi uma chave mestra. Quando a pessoa se vale de um mesmo mecanismo, de um mesmo privilégio em relação a um instrumento, a um mecanismo para a execução do crime. Alguns exemplos: alguém deseja furtar uma coleção de quadros que só tem valor no conjunto. Então, o sujeito vai ao museu um dia e furta o primeiro, outro dia furta o outro, e assim sucessivamente, até chegar a todos os quadros. Seria crime continuado. Um empregado doméstico que um dia subtrai uma joia da patroa, depois lingeries, depois dólares, depois saco de macarrão, e assim vai. Crime que pode ser configurado como crime continuado. Natureza jurídica do crime continuado é uma ficção jurídica. Para o efeito da pena, todos os crimes configuram um só. O Brasil adotou essa teoria. Ela é muito recorrente em crimes tributários. Crimes contra a ordem tributária. É comum você ver tese da defesa de crime continuado ser reconhecido para crimes de sonegação fiscal. Então, para o efeito da pena, todos os crimes configuram um só. Foi a teoria adotada pelo Brasil, uma ficção jurídica, a natureza jurídica do crime continuado. Notem aqui que foi um caso que ocorreu na Operação Lava Jato, em que a tese de defesa alegava o crime continuado. Se tivesse tido êxito, Marcos Valério, que pegou uma pena de 40 anos e 4 meses, ele teria uma redução da pena para 10 anos e 10 meses. Tal o benefício legal que essa ficção jurídica do crime continuado é capaz de fazer, de haver o sistema da exasperação da pena, pega a pena de um único crime, o mais grave, e faz uma soma, ao tanto fixado pelo legislador, e não haver a soma de cada um dos crimes. O parágrafo único do artigo 70 fala do crime continuado doloso, o aumento de pena do crime continuado. Vamos ao dispositivo. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Aí você tem um crime continuado com violência. Imagine um maníaco do parque que praticou diversos homicídios, estupros, ao longo de tempo não muito distante um do outro. Será que ele poderia ser beneficiado com esse sistema da exasperação da pena, de ser considerado como crime continuado? A resposta é não. Em decorrência do que está disposto no artigo 70, parágrafo único. Por quê? Porque você tem que considerar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente. Será que ele mereceria esse benefício? Claro que não. Então, ele não preenche os requisitos legais do parágrafo único. Mas imagine um crime continuado com violência, e há uma violência presumida nos crimes de estupro com menores de 14 anos. Um namorado com 18 anos de idade namora uma menina de 13 anos e ele mantém relações sexuais com ela, de forma consentida. Para o legislador brasileiro, isso caracteriza estupro. Então, cada vez que ele manteve relação sexual com ela, mesmo de forma consentida, foi um estupro. Então, por cada vez, crime. Um crime de estupro, outro crime de estupro, outro crime de estupro, outro crime de estupro. E aí? Crime continuado, mesmo com violência. Mas com a possibilidade, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, capaz de dar um benefício legal, por conta dos motivos e das circunstâncias. E aí a pena vai deixar de ser dada? Não, ele vai ser punido. Mas a pena vai ser aumentada
só de um dos crimes, crime de estupro, até o triplo. Pode dar até o triplo dessa pena, de acordo com o parágrafo único do artigo 70. Aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave, se diversas, até o triplo. Observadas as regras do artigo 70 e agora do artigo 75, que nós vamos ver. Sistema da exasperação da pena, o aumento da pena será determinado de acordo com o número de crimes. Quanto mais crimes, maior será o aumento. Aqui, um slide que traz um panorama geral, crime do concurso material, do concurso formal e crime continuado. Concurso material, mais de um crime. Quantas condutas? Mais de uma. Quantos crimes? 2 ou mais. Aplicação da pena, cúmulo material. Concurso material, acréscimo da pena? Não, não tem acréscimo. Todas as penas são somadas. No concurso formal próprio, a unidade de desígnio. Conduta, uma só, sendo ela culposa para o próprio. 2 ou mais crimes. Aplicação pelo sistema da exasperação, um acréscimo entre 1/6 até a metade. No concurso formal impróprio, que é aquele que o sujeito queria todos os crimes, desígnios autônomos, tem uma só conduta, que é dolosa, tem crimes, 2 ou mais crimes, que podem ser idênticos ou não, a aplicação da pena é no cúmulo material, no impróprio, não exceder o cabível ao concurso material, e o acréscimo da pena não existe porque as penas foram somadas. E por último, no crime continuado, que pode ser tanto com crime comum como específico, que é esse do parágrafo único, mais de uma conduta, 2 ou mais crimes, que podem ser da mesma espécie ou não, aplicação da pena pelo sistema da exasperação, entre 1/6 até 2/3 no crime comum, e no crime específico do parágrafo único pode até ter um acréscimo da pena de forma triplicada. Artigo 75 do Código Penal, que teve modificação introduzida pela Lei 13.964 de 2019. Em 24 de dezembro, esse artigo 75 foi alterado. Antes previa uma pena de cumprimento da pena até 30 anos, agora passou para 40 anos. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então, qual é a regra? Que o sujeito, quando ele inicia o cumprimento da sua pena, ele tem que ficar no máximo 40 anos. Por quê? Porque entende-se que, até critérios médicos, que mais de 40 anos seria uma pena perpétua, porque ele não sai vivo de lá do sistema prisional. Mais de 40 anos é uma pena de morte, que o sujeito não vai ter sanidade mental para sair de lá ainda para ter e gozar de sua liberdade. Isso é a regra geral. Mas vamos ver o parágrafo 1º e o parágrafo 2º para ver se tem alguma exceção a essa regra, para ver se ele pode passar mais de 40 anos preso. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Então, se o sujeito, como o maníaco do parque, como o Matheus da Costa Meire, como o Pedrinho Matador, que tiveram penas exorbitantes, penas muito altas, essas penas de todos os crimes que eles praticaram são somadas para chegar ao quê? Aos 40 anos. É isso que diz o parágrafo 1º. Então, não pega só de um crime, não. É o crime cometido em Minas, em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Sul. Todos esses crimes são somados para chegar a esse limite de 40 anos. Parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Aí sim, temos a exceção. Que quer dizer o quê? Olha, se o sujeito iniciou o cumprimento da pena, ele está lá, cumpriu 20 anos, e agora ele mata alguém, se ele mata alguém, ele vai ter que pagar por esse crime, esse homicídio que ele praticou depois de 20 anos no cárcere. E aí, por esse crime que ele cometeu, ele vai ser condenado. Dessa condenação por esse crime, vai o quê? Haver
essa condenação, é sobrevindo a condenação, que é um fato posterior ao início do crime. E aí a pena tem que ser unificada, supondo que ele foi condenado a mais 30 anos. Se ele foi condenado a 30 anos e faltava só 20 de pena a cumprir, esses 20 que ele cumpriu, você despreza, para haver uma nova unificação. Faltava 20 para ele cumprir, e agora foi condenado a mais 20, então ele tem 40 anos a pagar ainda. Por quê? Porque sobreveio condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena e fez-se uma nova unificação. Desprezou-se o tempo já cumprido para fazer essa unificação, e aí esse período de pena que foi imposta a ele agora, ele vai ter que cumprir, efetivamente cumprir a partir da unificação. Então, não existe isso de absolutamente só fica 40 anos. Não. Se sobrevém uma condenação a ele, depois dele ter cumprido, começado a cumprir a pena, sobrevindo a condenação por fato novo, ele vai fazer a unificação e desprezar o período de tempo de pena já cumprido. Se não fosse assim, o Pedrinho Matador aqui, que é o sujeito que mais matou dentro do sistema prisional, ele, no último dia de cumprimento da pena, quando desse 40 anos de pena já cumprido, ele podia matar quem ele quisesse, ou teria o livre poder, livre arbítrio, um salvo-conduto para matar ou praticar qualquer outro crime. Porque hoje é o meu último dia, só cumpro 40, então o legislador não permitiu que isso acontecesse, nem mesmo com o Pedrinho Matador, esse indivíduo que matou centenas de pessoas, matou pai, matou primo, matou todo mundo da família dele. O Supremo Tribunal Federal tem a súmula 715, que deve ser atualizada por conta da modificação do artigo 75, que antes era 30, agora 40 anos. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para concessão de outros benefícios, como livramento condicional, o regime mais favorável de execução. Então, não é pelo número 40, é pelo total da condenação. Se você foi condenado a 279 anos, os benefícios que o legislador possa vir a aplicar, como concessão, como livramento condicional, progressão de regime, deve ser sobre 279 e não sobre 40. É isso que quer dizer a súmula 715, que tem e continua com validade, mesmo com a alteração do artigo 75. Seu crescimento começa onde sua zona de conforto termina. Forte abraço. Vamos para o próximo slide. E se cuidem.